Muito boa noite, então, a todos os irmãos ligados a este trabalho do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez reunidos neste formato de bate-papo, com esses irmãos e amigos tão queridos, o Claudir Cardoso, do Centro Espírita Nossa Casa de Carazinho, e a Naira Almeida, retornando conosco pela segunda vez neste ano, trabalhadora muito querida de muitos anos do nosso Centro Espírita, trabalhadora do Centro Espírita Cáritas, e também do Chico Xavier de Passo Fundo. Isso, né? Então, é uma alegria muito grande contar com esses irmãos. E para a abertura do trabalho, como sempre fazemos, vamos proceder agora à nossa prece. Então, que fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, agradecendo por essa oportunidade que estamos tendo de nos encontrarmos para este trabalho, de divulgação do Evangelho à luz de nossa doutrina espírita. Que na noite de hoje, então, os espíritos amigos possam mais uma vez nos amparar, nos orientar, nos inspirar, para que consigamos transmitir esta mensagem da melhor maneira possível, de uma forma proveitosa a nós e a todos os que nos assistem em seus lares. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, estamos abrindo este trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Então, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, meu nome é João Paulo Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, e temos aqui conosco para esta live dois irmãos, amigos muito queridos, Claudir Cardoso, do Centro Espírita Nossa Casa de Carazinho, e Naira Almeida, do Centro Espírita Cáritas e do Centro Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. Então, o nosso objetivo hoje é trazermos a continuidade desse nosso debate, avançando sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e após debatermos nas últimas lives as causas atuais e anteriores das aflições, hoje, então, a nossa proposta é conversar um pouquinho sobre o esquecimento do passado. Afinal, se temos outras reencarnações, e esta é somente mais uma reencarnação, por que ordinariamente não lembramos das outras reencarnações? É um tema importante para o nosso debate. Então, passamos aos nossos convidados aí para suas saudações e suas palavras iniciais sobre essa nossa temática. Boa noite, Claudir. Boa noite, João Paulo. Boa noite, dona Nair de Passo Fundo. Boa noite aos ouvintes que sintonizam conosco nessas lives mensais, todos os finais de mês, como diz o João, né? Que a gente tem essa proposta aí. E agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos bons amigos espirituais pela oportunidade de estarmos aqui de novo. E como é importante termos esses espaços, né, João? E a questão do esquecimento do passado é uma pergunta recorrente dos frequentadores da nossa casa, das pessoas que escutam o programa Mensageiros da Luz, também na Rádio Gazeta, que a gente tem nos sábados. Gostaria já de fazer uma propaganda, se posso,
O programa Mensageiros da Luz não é mais às 16 horas, nos sábados na Rádio Gazeta AM 670. Ele agora é às 11h45 até às 12h45. Então, estamos no meio-dia, entrando nos lares das famílias, lá levando a mensagem espírita. E as pessoas perguntam, por que eu não lembro do que eu fiz, do que eu fui em outras encarnações? É uma bela pergunta, né? E aí a gente tem que fazer toda aquela explicação, como tu já colocou, falando da reencarnação, falando da bondade de Deus, falando das oportunidades que recebemos, né? E o esquecimento do passado é mais uma oportunidade que a gente recebe. A gente vem para esta vida como aquela grande mensagem que diz, como um livro em branco. Né? É um livro em branco, é uma nova oportunidade para a gente reescrever a nossa história. O que fomos, o que fizemos em outras vidas, neste momento não interessa. A gente tem intuitivamente uma vaga lembrança pelas nossas ações, pela nossa maneira de ser, nossos hábitos, atitudes, demonstram o que fomos em vidas passadas, mas o que fizemos, essa é uma conversa que a gente vai continuar aí, né, dona Anaís? Exatamente, então, boa noite a todos. É sempre uma alegria reencontrar os amigos e a questão do digital nos oportuniza, né? Nessas conexões, nessas trocas. Então, estamos aqui para refletirmos a respeito do Evangelho. Lembrando que o Evangelho é um roteiro para as nossas vidas, que vai desde o primeiro capítulo, que não vim destruir a lei, vai passar das muitas moradas da casa do Pai, vai nos situando, vai nos localizando, e nós vamos chegar ao capítulo da necessidade de nascer de novo, e aí no 5º capítulo, que é o maior capítulo do Evangelho, ele vai falar das necessidades do espírito enquanto encontra-se na Terra. E quais as razões que nós estamos aqui. Então, desde o início, nós vamos compreendendo. E agora nós chegamos num ponto que é muito perguntado, muito questionado. Se eu já vivi em outras vidas, por que eu não me lembro? A maioria das pessoas acham que é necessário saber o que foram. Mas nesse tema, nós vamos trazer nesse diálogo as razões por que esquecemos do nosso passado. Então, é uma alegria estar com vocês, meus amigos. Então, como a nossa proposta é Kardec na veia, como se diz, né? Vamos ver o que Kardec começa dizendo sobre o esquecimento no passado, lá no item 11 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Esse é só o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo, mas parece que Kardec já disse tudo, com um incomensurável poder de síntese, já explica. Primeiro, que se Deus quis assim, é que há uma razão maior e fundamental para isso. E, na sequência, já começa a explicar essas razões nos graves inconvenientes que essa lembrança traria pela circunstância da reencarnação ser mais uma oportunidade de perdão mútuo, reajustamento, reencontro com aquelas pessoas com quem já
travamos contato em outras encarnações, e se estamos num caminho evolutivo, quanto mais para trás, pior éramos, né? A gente pode partir desse pressuposto. Então, nós temos um caminho lá para trás, com certeza com mais erros do que cometemos hoje, erros que nos prejudicaram e prejudicaram a outras pessoas, e a lembrança desses erros, do que sofremos, do que fizemos, porque se fizemos, também sofremos, né? E na reencarnação, Deus nos recoloca, normalmente unidos pelos laços de sangue, para facilitar esse reajustamento, esse perdão mútuo, e a lembrança desses fatos não muito honrosos do passado, com certeza seria um inconveniente enorme para esse recomeço, que é o objeto da reencarnação. Seria por aí? O que vocês acham? Eu acho que você colocou bem, a dona Nair colocou bem também, e esse primeiro parágrafo ele nos traz uma coisa interessante. Exaltaria o nosso orgulho ou a nossa humildade? A maioria das pessoas acham que em outras vidas foram príncipes, foram reis, foram pessoas importantes, e se não foram, queriam ter sido, né? E aí, já pensou se tivéssemos a lembrança do passado, que fomos escravos, que fomos pessoas simples, humildes, que fomos isso, aquilo, sem importância nenhuma, né? E além do mais, a leitura vai continuar depois, mas nós já vimos as causas anteriores e as causas atuais das aflições e a reencarnação. E a reencarnação nos recoloca de novo, muitas vezes, nos mesmos lares de antigamente, às voltas com as mesmas pessoas para repararmos erros cometidos talvez em vidas anteriores. Já pensou se nós, nessa vida, encarnamos e temos um filho ou uma filha a quem amamos muito? Temos as briguinhas normais de família, rixas, desentendimentos, mas se lembrássemos que em outra encarnação, aquele ente querido que nós amamos hoje foi nosso inimigo, ou nos fez isso, ou nos fez aquilo, ou nos prejudicou aqui e ali, como ficaríamos nós em relação a essas recordações? Como seria o nosso proceder? E não só somente com pessoas queridas, né? Com pessoas que nos rodeiam, com pessoas que são amigos, que a gente quer bem, e talvez em outras vidas, em outras encarnações, tenham sido os nossos inimigos, tenham nos prejudicado. Enfim, o véu do passado é uma oportunidade, como foi dito aqui, né? Por Deus, para facilitar a nossa caminhada e deixar ela mais leve. E aqui, voltando àquilo que eu disse no início, é um livro em branco. Estamos escrevendo a nossa história agora. O que passou, passou. Interessa daqui para frente. Essa questão do livro em branco é bem interessante, é uma metáfora que se usa muito nas palestras espíritas de Ano Novo, né? No sentido de que o Ano Novo é um livro com 365 páginas em branco que nós ganhamos, e isso nos deixa reflexivos ali naqueles momentos, Natal, Ano Novo, mas a gente esquece que a cada manhã em que nós acordamos, volvemos à vida física, abrimos os olhos, está iniciando ali uma página, e muitas vezes a gente esquece que essa é uma página em branco que nós temos, e por isso aquela orientação do Evangelho de que o nosso primeiro pensamento, quando nós recobramos a vida física, precisa ser uma prece de agradecimento, justamente por estarmos tendo mais essa oportunidade, essa página em branco do novo dia. Nair, o que tu tens de contribuição para nós? O que nós podemos entender, que vocês já falaram, mas assim, hoje eu sou a melhor versão de mim mesma, né? Ontem eu não era melhor do que eu sou hoje, nesta existência. E o esquecimento do passado é uma bênção para nós termos
uma paz de consciência, para nós fazermos novas escolhas, para nós tentarmos não repetirmos os mesmos equívocos da encarnação passada. E como fala aqui, ou nos humilharia, ou nos exaltaria, isso aí que criaria um transtorno na nossa existência. Porque hoje é o recomeço, é o renovar, é o refazer. E nós não esquecemos totalmente, porque nós temos gravado no nosso inconsciente as vivências do ontem. E a proposta da doutrina espírita é que hoje a gente faça algo diferente, que nos melhore, que nos ajude a progredir. Porque, digamos, né, Claudir, que eu tivesse sido uma rainha, porque todos nós, como você falou, queremos ser a Cleópatra, as rainhas, os príncipes, os reis, os poderosos. E agora renasço numa encarnação de uma operária. Isso aí me frustraria profundamente. Talvez eu não compreendesse se eu não fosse espírita. E mesmo sendo espírita, eu ficaria sempre com saudade daquele passado, querendo voltar a qualquer custo a viver naquela pujança, naquela abundância. Mas, geralmente, aquela pujança, aquela abundância, foi o que me levou eu a me perder, a me desencaminhar. E outra coisa que muitos de nós não lembramos, a misericórdia divina nos concede o esquecimento do passado para que nós possamos conviver com mais paz conosco mesmo, porque nós não fomos melhores. Quem pode afirmar que eu não fui uma criminosa? E eu vou ter aquele peso nas minhas costas. Então, agora eu tenho a oportunidade de começar de novo, onde ninguém me conhece, porque eu tenho mascarado o meu passado, eu tenho oculto o meu passado. As pessoas vão me olhar e não vão rever o que eu fiz. Então, eu vou poder andar com mais leveza nesta existência. Porque uma coisa é certa, né, amigos? Nós não fomos melhores ontem do que nós somos hoje. Hoje nós somos melhores. Graças a Deus, a gente tem esse lenitivo. Quantos de nós que cometemos equívocos nesta encarnação e que nós gostaríamos de anestesiar nossa consciência, nos esquecer temporariamente daquilo que a consciência nos cobra. Então, Deus, na sua soberana misericórdia, nos dá o véu do esquecimento, para que eu possa começar uma nova existência. Mas eu não perdi todo o conhecimento que eu trouxe. Ele está inato em mim, né? Então, tem tantas coisas, né, amigos, para a gente estudar nessa doutrina, desvendar esses mistérios que, na verdade, são fatos das leis naturais. Nós vamos compreendendo que foi a misericórdia divina, nos oportunizando um recomeço. E tem uma história que se conta, enfim, de uma cidade pequena, que há várias décadas atrás ocorreu um daqueles escândalos típicos de cidade pequena, um caso de adultério, que foi tão grave, mas tão grave ao juízo daquela época. Enfim, hoje certos conceitos mudaram, mas na época foi tão grave que as pessoas envolvidas se mudaram, tiveram que sair daquela cidade. Essa história até contada de uma forma um tanto irreverente, por assim dizer, no sentido de que, muitos anos depois, um casal já idoso daquela cidade fez uma viagem de férias para o Rio de Janeiro. E aí eles estavam caminhando pelo calçadão de Copacabana, já idosos ali. E aí, quando viram uma senhora idosa caminhando em sentido contrário,
e a mulher daquele casal pegou assim com o cotovelo, deu no marido, para ele ver quem era. E diz, lembra quem é essa aí? Ou seja, 50 anos depois, na mesma encarnação, não se apagou. Então, imagina se todo mundo lembrasse de tudo o que aconteceu, tudo o que eu fiz, tudo o que eu sofri de todas as encarnações, a vida social ia ser simplesmente impossível. Então, por isso, a magnanimidade e a suprema sapiência e inteligência de Deus ao nos conferir o esquecimento do passado. Mas Allan Kardec nos lembra, eu vou ler mais um trechinho para alimentar aqui a nossa conversa, que o que nós precisamos saber, a gente sabe. Ele nos diz, para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez, em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta para corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal e dando-lhe forças para resistir às tentações. Ou seja, o que precisamos, a gente sabe, e no ponto de vista das próprias relações familiares, basta ver que todo mundo tem o tal do parente difícil, pelo menos eu tenho. E, infelizmente, no meu caso, não é só o parente difícil, eu tenho mais de um, por assim dizer, todo mundo tem. E isso é um exemplo. Esses familiares com quem temos as dificuldades, eles são aqueles com quem existem coisas a reparar mutuamente. E os familiares com quem temos harmonia, com quem tudo flui bem, são aqueles com quem nós já resolvemos as contas. Então, nós temos que investir, nos lembra Kardec, nas más tendências que nós trazemos, e isso nos remete à necessidade da autoobservação, da jornada interior, como chama a Joana de Ângeles, ter aqueles minutos por dia para se autoanalisar, como também Santo Agostinho diz na questão 919, o Livro dos Espíritos. E quanto às relações, é batata. Aqueles com quem temos dificuldade são justamente esses com quem nós temos que nos focar para nos reharmonizarmos, para tolerar mais, perdoar mais, compreender mais, se colocar mais no lugar da pessoa, porque é a oportunidade de reajustamento nessa encarnação que nós estamos tendo, né? É muito interessante a forma como a providência divina organizou essas coisas, né? O que tu nos diz, Claudir? A doutrina espírita, ela é reveladora. A doutrina espírita, ela abre os nossos horizontes de uma forma que a gente começa a ver o todo. E quanto mais a gente estuda, tá, mais a gente vai entendendo, e a gente vai entendendo outra coisa, a importância do Evangelho. Olha os textos em profundidade dos estudos e das reflexões que o Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nos traz. Isso sem falar de outras centenas e milhares de obras de Chico Xavier, de Divaldo, outras obras do próprio Kardec, né? Mas todas elas nos trazem uma colocação que a dona Nair colocou. Todos nós estamos nesta vida para fazer o melhor, para sermos o melhor hoje. O que fomos ontem, passou. Né? O textinho do Kardec, ele diz, suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. É isso. Todos nós temos tendências, vícios, defeitos. Se nós fôssemos perfeitos, né, dona Nair, não estaríamos mais nessa terra aqui. O espírito, quando é evoluído, quando ele é purificado, quando ele é bom, ele parte para outras dimensões, outras vibrações, outros planetas mais superiores. A Terra ainda é muito atrasada.
Então, se nós estamos aqui, temos que concentrar os nossos esforços para nos melhorar, para estudar, para fazer o bem, para vencer as nossas tendências, os nossos vícios, os nossos erros, os nossos defeitos, aprender a perdoar, que é uma coisa tão simplesinha, como o João disse, né? Todos nós temos as pessoas que nos prejudicam, que são aquela pedrinha no sapato, como o João colocou, mas temos que aprender a tolerar, ter compreensão, termos tolerância, perdão mesmo, enfim, seguir os ensinamentos do Cristo. E que oportunidade maravilhosa nós temos para isso. Eu tenho pensado, desde que começou essa Copa do Mundo, de estarmos encarnados no Brasil, um país onde há uma Constituição que nos garante a liberdade religiosa, nos garante os direitos individuais, nos garante a proteção contra o arbítrio do poder, porque eu fiquei horrorizado com essas notícias de que para construir aquela estrutura, para aqueles estádios para a Copa do Mundo, morreram as centenas de trabalhadores estrangeiros. Eu fiquei também horrorizado com o preconceito institucionalizado naquele país contra as minorias, contra as mulheres, contra a população LGBT, e fiquei me perguntando por que ainda precisa existir nesse nosso planeta lugares assim, onde as pessoas têm que passar por essa submissão, por essas violações tão graves que, às vezes, lhes levam, inclusive, à vida, e como é uma bênção estarmos encarnados no Brasil, onde há uma verdadeira liberdade religiosa, por exemplo, não só garantida pela Constituição, mas aqui nós vemos judeus e muçulmanos tranquilamente juntos, conversando, esses círculos, grupos interreligiosos, o que não acontece sequer nos Estados Unidos, por exemplo. Então, nos traz reflexões, né? Quanta coisa tem pela frente, né? Quanta coisa tem pela frente o ser humano ainda. Ufa! Isso que nós estamos em transição, entrando para a regeneração. Imagina há centenas de anos atrás como era, né? Essa questão que você traz, João Paulo, quando Kardec nos diz lá que na raiz de todos os males, de todos, eu fiquei surpresa quando eu me ative no todos, né? A raiz de todo mal está no egoísmo, né? Essas questões que ocorrem, nós também temos que ver que há muita injustiça, mas não há injustiçados. Há uma razão para nós estarmos vivendo, e essa razão, a misericórdia de Deus não permite que nós saibamos para nós vencer o quê? O que o Claudir falou, as nossas más tendências. Eu não preciso saber se eu fui rainha, ou se eu fui uma escrava, se eu fui uma mulher honesta ou uma prostituta. A minha consciência reverbera lá de dentro as minhas imperfeições que eu preciso trabalhar nessa existência, né? Então, esse momento é um momento de a gente usar todo o benefício que nós temos, porque nós somos criaturas beneficiadas. Nascemos no Brasil, né? Esse país, pátria do Evangelho, coração do mundo, que nos dá essa liberdade de pensar, de praticar aquilo que vai nos ajudar a nos transformar em criaturas melhores, que vamos domar as nossas más tendências, porque nós temos um conhecimento que nos norteia. E nós, espíritas, por mais imperfeito que sejamos, nós temos que aprender a pensar como almas imortais. Eu não me preocupo que eu fui no passado, que eu serei no futuro. Eu estou numa jornada de crescimento evolutivo, eu estou aqui para me melhorar. E como é que eu me melhoro? Ouvindo o que reverbera dentro de mim, em todas essas situações. Esses momentos que nós estamos vivendo. Nós nem precisamos recordar do passado, porque por qualquer coisinha nos tornamos inimigos, nos agredimos.
E isso aí, na raiz de todos os males, está o egoísmo. E o egoísmo, ele vai nos adoecendo, ele vai nos corrompendo e nós vamos tendo que viver essas situações ainda hoje na Terra. É lamentável o que nós vivemos hoje ainda nesse momento, seria assim, ó, essas tragédias humanas que ainda ocorrem, né? Nós ainda somos dessas criaturas. Nós ainda somos essas criaturas que queremos levar vantagem, que queremos pisar no outro, que queremos medir poder de conhecimento de qualquer situação. Então, esse momento, amigos, se nós estamos vivendo esse momento, nós somos construtores da nova era. Nós somos o resultado das escolhas do nosso passado. E agora, no esquecimento, é para a gente pular essa etapa e começar a escrever uma nova página. Mas lembrando, porque a doutrina espírita, ela nos esclarece e nos responsabiliza, nos convidando agora, com todo esse conhecimento, que é um conhecimento que liberta, é um conhecimento que renova, é um conhecimento que nos convida ao crescimento, olhar para dentro de mim. Quando eu olho para fora, o mundo que está ali, será que dentro de mim esse mundo não está também em ebulição, né? O que eu sinto, o que eu penso, o que eu vibro, o que eu emito para esse universo? São coisas que nós temos que aprender a emitir muito amor, muita luz. Por quê? Por que emitir? Porque quando eu começo a emitir esse amor, essa luz para essas criaturas que ainda vivem em tempos bárbaros, eu vou acendendo a luz dentro de mim, eu vou clareando os espaços que eu estou. Porque se ontem eu espalhei a treva, a desordem, né, a desarmonia, hoje, com a minha consciência abafada e com o que reverbera dentro de mim, o convite que esta encarnação nos faz, é que nós sejamos agentes de paz. É o convite, porque já fomos agentes de guerras, né? De discussões, de dissensões. Se hoje, João Paulo, tu fica chocado vendo o que tu relatou, ontem nós éramos aqueles que fomentavam isso. E nós sofremos, né? Fomos lá no fundo e ressurgimos numa nova roupagem para refazer os caminhos. E se eu me lembrasse o que eu fui lá atrás, talvez eu estacionasse num passado de culpa, de cobrança, e não avançaria. Então, esquecer o passado é para que eu avance, sem que ninguém daqui a 50 anos nessa encarnação me encontre na rua e lembre o outro que eu fiz no passado. Isso é a misericórdia divina. E queria falar também da família. A família, todos temos, todos. Aquele que está dentro da nossa família, eu tenho pensado na última reunião que eu fiz com a minha família dentro da minha casa, que é uma grande família. Deus meu, ajude-me a vibrar bem por aqueles que eu julgo que é o familiar difícil. Porque eles julgam que eu sou o familiar difícil. Né? Às vezes nós somos o familiar difícil do outro, porque nós vamos muitas vezes na contramão do que o outro pensa. Então, a gente tem esse olhar, nós somos reencarnacionistas, amigos. E eu gosto muito de olhar com a esperança que um dia nós vamos ficar cansados dessas atrocidades. E talvez nós lá no passado, quem sabe rastejando lá nas nossas dores de consciência,
nós despertamos para o bem, para reiniciar, né? Recomeçar uma nova mudança. Falei demais. Não. Nunca é demais, né? Mas o nosso tempo é limitado e me cabe a função aqui de controlador do relógio. E o nosso tempo está se esgotando para esse trabalho. A Nair, que ficou a segunda vez, isso significa ficar para sempre. De tempos em tempos, nós vamos te chamar novamente, Nair, para esse trabalho. Enfim, que todo mundo gostou do outro e com certeza irão gostar, já estão gostando do trabalho de hoje também. Então, eu vou já fazer as minhas considerações finais, enfim, sobre o tema que é tão rico, né? Muitos pontos teríamos ainda para trazer sobre essa questão, mas acompanhando o texto de Kardec, eu acho que nós enfocamos todas as ideias que o codificador trouxe em seus comentários, então estamos de parabéns por esse ponto de vista em nossa concisão. Então, as minhas palavras são de gratidão por mais essa oportunidade. Gratidão ao Claudir, a Nair e a todos os que nos assistem, nos escutam, sejam durante a transmissão, sejam futuramente, porque o material fica disponível nessa tecnologia maravilhosa do YouTube e do Facebook. Eu passo, então, para o Claudir fazer as suas considerações finais e despedida, e, ao final, a Nair faz as suas e faz a prece de encerramento para nós. Claudir. Eu acho que a dona Nair colocou um ponto importante. Nós somos luz. E luz não foi feita para ficar embaixo da mesa. Luz foi feita para ficar em cima da mesa e para iluminar o ambiente, iluminar todos que estão ali. Então não adianta a gente saber, a gente ouvir, a gente entender se a gente não praticar. Então, eu acho que nós temos que entender o que fomos em outras vidas, o que fizemos, e temos que analisar as nossas más tendências, mas temos que procurar corrigir, nos melhorar, realmente procurar seguir o caminho da luz, dos ensinamentos do Cristo, dos ensinamentos da doutrina espírita, qual seja a nossa religião. Nós não estamos falando aqui em religião, porque religião não existe, religião é uma coisa do homem. Nós temos que ter em mente que estamos nesta vida para nos melhorar, para evoluir, para sermos melhores, para fazermos o bem. Então está na hora de nós começarmos a não somente ouvir, não somente ler, mas sim praticar mais e assim nos melhorar. E à medida que nós nos melhoramos, melhoramos os que estão à nossa volta e ajudamos a melhorar o mundo também. Então, amigos, agradeço ao João Paulo, ao Claudir, é sempre uma alegria os nossos reencontros, seja presencial, seja virtual, e gratidão. Por quê? Porque a gratidão nos conecta com Deus, nosso Pai. E esse momento, amigos, gratidão pela vida, que nós sejamos gratos à vida, porque é a vida no corpo físico que nos oportuniza o crescimento, o desenvolvimento de todo o nosso potencial. E quero dizer para todos os que vão nos assistir ou estão nos assistindo, nenhum de nós está ao desamparo. Todos nós somos cuidados pela misericórdia de Deus. E nós estamos no melhor programa de transformação. E nós somos agentes transformadores do mundo. Que cada um de nós possa acreditar que é capaz de amar, perdoar, desenvolver a saúde, a harmonia, a paz, a misericórdia no seu coração.
E com esses elementos nós vamos nos melhorando, nos fortalecendo, vamos nos fortificando para cada amanhecer, renovar o ambiente onde nós estamos inseridos. E que cada lar seja visitado, amparado, que as suas águas sejam colocados os medicamentos necessários para as suas dores, para as suas aflições. Amigos queridos que nos escutam, Deus, nosso Pai, Jesus é o nosso norte, a nossa fortaleza, é o que nos sustenta. Busquemos Jesus nas nossas vidas e nós conseguiremos resolver todos os embates que a vida nos apresenta para nós crescer. Então, abençoados e amparados pelos mentores espirituais das 3 casas aqui representadas, que essa luz se expanda para todo o nosso estado, para todo o nosso Brasil. E vamos ser agentes de paz, de luz e de harmonia. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Fiquemos em paz. Muito boa noite a todos.